A gente fica olhando, ontem foi dia de estreia do Band Eleições, a gente discutiu na Band um pouco do que será essa eleição municipal, o tipo de discurso, a pegada do eleitor, para onde ele vai olhar. A gente sabe que os políticos vão explorar sempre que puderem a polarização. A gente sabe que o eleitor não é bobo e fica de olho nessa tal de discussão, fla-flu, e dizendo, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para minha cidade, eu quero escolher aquele candidato que vai resolver os meus problemas. Eu não quero resolver os problemas deles, políticos. Eu quero que eles, na política, resolvam os nossos problemas. Só que a gente está num ambiente esquisito. Melhorar o Brasil, melhorar os estados, melhorar as cidades, para quê? Vamos xingar o Lula, vamos xingar o Bolsonaro, né? E é isso, polarização. Polarizadores, cidadãos, moradores das grandes cidades, das cidades médias, das cidades pequenas, porque é aqui que a gente mora, no nosso município, na nossa rua, no nosso bairro. O que estão fazendo pela gente aqui? E não tem nada melhor para eles, políticos, do que essa tal de polarização. Para nós é um inferno, para eles é maravilhoso. Para nós, a polarização, ela interdita o debate, ela acaba cegando. Ela faz com que no grupo do WhatsApp uns ataquem os outros só porque sabem que os outros apoiam o outro lado e aplaudem os comentários daqueles que apoiam o seu lado, independente do que se diz. É o tal do fla-flu, ignora a realidade, é todo mundo vivendo à base da fantasia nesses momentos de debate. E fla-flu é aquele troço, né? Nenhuma falta cometida pelo seu time tem que ser marcada. E todas as entradas dos jogadores do outro time tem que receber cartão amarelo, cartão vermelho. Então é um troço que fica muito esquisito quando a gente vê petista batendo palma quando o Lula diz que tem um tesão de 20 anos e acham ridículo quando o Bolsonaro entrega para o presidente da Argentina uma medalha com 3 Is, em que um dos Is é o I de imbrochável, e vice-versa. Os admiradores bolsonaristas, achando a coisa mais engraçada do mundo, uma medalha de uma autoridade para outra autoridade com a letra I de imbrochável, achando ridículo o Lula dizendo que tem um tesão de 20 anos. Esse é o efeito da polarização na sociedade. Agora, para os políticos, isso é maravilhoso. Se para a gente interdita o debate, para eles é um espetáculo, porque eles ficam desobrigados de dar explicações racionais para aquilo que eles fazem, para aquilo que eles não fazem. Então o Bolsonaro não tem que explicar por que ele levou para casa joias, relógios, que deveriam ficar no patrimônio público. Por que ele vendeu? Mandou vender? Eu não sabia de nada. Sabia. Está provado que sabia. Mas tudo bem, porque ele sabe que pode enrolar, que os apoiadores vão achar e vão bater palma, vão achar ok e vão bater palma. E o Lula pode continuar falando que a Lava Jato é uma farsa, que não teve corrupção, que a operação foi só um conjunto de exageros da Força Tarefa de Curitiba, que realmente cometeu exageros, mas nem por isso deixou de haver corrupção. Mas ele pode falar. Então, um não tem nada a ver com a corrupção, o outro não tem nada a ver com o roubo de joia, nada, esquece. E eles ainda fazem o discurso contrário. Peguei um país destruído. Então o Bolsonaro pegou um país destruído, o Lula pegou um país destruído, como se eles estivessem administrando a faixa de Gaza ou a Ucrânia pós-guerra. Não é verdade. Não é verdade. Aí para o 8 de janeiro não aconteceu nada lá. Só um bando de gente jogando pedra aqui, quebrando ali, não devia ninguém ser condenado. Para o outro, o 8 de janeiro foi o maior ataque às instituições da história da República, que não foi.
Nem o 8 de janeiro é um nada, nem o 8 de janeiro é um tudo. E assim, os governos de esquerda e de direita seguem sem fazer aquilo que uma sociedade que se perde na polarização deveria estar cobrando, que é a realização de um projeto de país que siga os avanços, que persiga os avanços, que corra atrás do progresso, que corra atrás do desenvolvimento social, que melhore a educação desse país, que invista em segurança pública. Mas não fazem isso e ficam lançando pedras fundamentais, que depois viram obras inacabadas, lançando programas com nome bonitinho, matando o nome bonitinho do governo anterior, do programa do governo anterior, e colocando um outro, batendo bumbo com realizações de Araque, e tudo segue como sempre, com uma educação que nos envergonha internacionalmente e nos envergonha nacionalmente. Como pode um governante achar que tudo bem o aluno não aprender a escrever e não saber fazer conta de matemática e nada muda? E tudo bem para esses caras. E todos dizendo que fizeram muito pela educação. Não fazem nada, com exceções. Com exceções. Está aí o Band Cidades Excelentes para mostrar que tem governante fazendo a coisa certa. Aí o governo anuncia um corte de 25 bilhões de reais no orçamento e bate bumbo dizendo que está transformando e cortando e na carne e não apresentou uma única conta confiável para a gente acreditar que deveria ser 25 e não 45 e 55 e 65. Não tem. E os deputados e senadores só se apoderando de verbas públicas. Metade dos recursos de livre destinação do Orçamento Geral da União nas mãos deles. Qual é a política pública por trás dos investimentos das emendas parlamentares? Nenhuma! Eles não estão nem aí. E aí a emenda termina numa obra que termina em corrupção. Ah, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, porque eu sou do Legislativo, eu só reservei o dinheiro, a corrupção é coisa do Poder Executivo que fez a obra. Ah, mas a empreiteira é do amigo do deputado. Oh, isso não tem nada a ver comigo. E a Previdência quebrada, fizeram uma reforma, e ela já está quebrada de novo. Mas não vamos discutir isso, não posso reduzir ainda a aposentadoria, não vamos discutir isso. Não podemos rever esses assuntos. Então é o seguinte, deixa rolar. É xingar o Bolsonaro, é xingar o Lula. E vamos que vamos. Reforma trabalhista. Como é que pode? Tem mais coisa para fazer. Como é que pode a folha de pagamento desestimular a contratação? Como é que pode eu ter que pagar 2 empregados para ter um? Porque um fica trabalhando e o outro é o dinheiro que eu dou para o governo. Melhorou? Mas pode melhorar ainda mais. Mas aí vem o governo, o camarada que deveria cuidar do trabalho, ministro do Trabalho, acha que não tem que cuidar do trabalho. Ele acha que ele tem que cuidar dos direitos de uma casta sindical podre. E dane-se o trabalhador. E vem denunciar a precarização de mão de obra. Que precarização de mão de obra? Precarização de mão de obra é o que se faz quando se defende algo que é indefensável, que é a reforma trabalhista não deve seguir em frente. E a reforma tributária perdida em debates que não passam pela redução da carga tributária. A reforma tributária é um redesenho de uma carga alta e que vai continuar alta e vai até subir, porque se calculou a carga média dos últimos anos e vai subir. Vai subir. Então, aquilo que deveria resultar em mais qualidade de vida, mais renda, mais trabalho, a gente não discute com clareza, porque se faz uma crítica, se faz uma crítica ao governo, é coisa de bolsonarista, porque o governo agora é de esquerda. Do mesmo jeito que se a crítica fosse feita durante o governo Bolsonaro, era coisa
de petista. E os idiotas que vão bater palma, aquela claque bolsonarista e aquela claque petista, os dois criticando a imprensa, criticando a crítica, sugerindo que tudo não passa de um jogo dos adversários. E não um debate de ideias, um desafio intelectual, porque eles não aceitam. E aí fica os políticos trocando o comando das cidades, trocando o comando do Estado, trocando o comando do país, uma hora à esquerda, uma hora à direita, blá, 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 enquanto eles mudam de posição, num jogo de cena, a sociedade fica intocada. Os pobres continuam pobres, os bandidos continuam soltos e a economia andando de lado. Uma hora cresce um pouquinho mais e o governo vai dizer que fez todas as coisas para aquilo e ele é o responsável por tudo. Aí quando tem alguma coisa que dá errado, aí são os dissabores da economia internacional, a conjuntura não tem nada a ver com ele. A criminalidade aumenta ou diminui, quando aumenta a culpa é dos traficantes. Quando diminui a virtude é da polícia. É uma piada. Então a gente tem que abrir os olhos, aproveitar para parar que tem eleição e abrir os olhos e falar, estão de novo nesse processo eleitoral querendo que a gente se perca na polarização para interditar o debate. A polarização é o que de pior tem para nós, mas para eles é maravilhoso, porque enquanto ficamos nós brigando entre nós, eles ficam se acertando entre eles. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.